Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 8º ano. Pegue aí o volume 4 e o capítulo que a gente vai ver hoje é o capítulo 14 e o capítulo 15. O assunto do capítulo 14, a gente vai falar da Europa dos movimentos do século XIX. E, no caso, também vamos falar no capítulo 15, o imperialismo na África e na Ásia, tá? Então vamos lá. Os movimentos que acontecem principalmente na Europa vai ser os movimentos operários. Porque com a Revolução Industrial que aconteceu, começou na Inglaterra, né? Lá pelas décadas de 1760 a 1780, quando começou a aparecer as primeiras indústrias, tá? Primeiras, principalmente têxtil. Então, sendo que vai surgir também uma nova classe social, tá? Que vai ser o proletariado. Então, muitos trabalhadores, por exemplo, não tinham direitos nenhum, porque não existia uma legislação a favor do trabalhador operário que trabalhavam nas fábricas. Tanto é que eram explorados tanto a mão de obra masculina, mas também a feminina e a infantil. Tá? Por exemplo, tinha mães que iam para a fábrica trabalhar, tinha que levar seus filhos, não existia um creche para deixar os filhos lá enquanto as mães trabalham, não existia. E as crianças acabavam fazendo pequenos trabalhos também, e isso sendo explorado aí pela essa burguesia operária da época. Então, o que vai acontecer? Muitos trabalhadores vão começar a ficar revoltado com a situação. Por quê? Porque o trabalhador às vezes trabalhava 14 horas por dia, se caso ele se machucasse não tinha uma garantia, não existia uma garantia para ele, na qual pudesse dar assistência hospitalar a ele, e às vezes o cara saía machucado, a empresa não dava nada para ele, a empresa, e quando ele retornava já tinha perdido até o emprego, já tinha outro em seu lugar, tá? Uma coisa que vai acontecer nesse movimento, por exemplo, vai ter Lude. Lude é o inglês, certo? Que o movimento que ele vai criar, o ludismo, que ele vai começar a culpar as máquinas, certo? Pelo que estava acontecendo com os trabalhadores. Então ele faz um movimento para quebrar as máquinas dessas fábricas, tá? Mas naquela época, o caso dos operários era caso de polícia. Então o que acontecia? O dono da empresa chamava a polícia e acabava prendendo esses trabalhadores. Então o ludismo foi isso. Foi que os trabalhadores começaram a culpar principalmente as máquinas pelaquela exploração que estava sendo feita por eles. Também tem o movimento cartismo. O cartismo é chamada a carta, né? A carta do povo, na qual essa carta vai ser colocado lá as reivindicações trabalhistas, que vai ser votado pelo parlamento, que quem vai botar essa carta do povo vai ser o William Lovitz, tá? É o inglês. Ele leva essa carta para ser aprovada no parlamento inglês para os direitos destes trabalhadores. Então, esses dois movimentos, o ludismo e o cartismo, certo, vão ser os primeiros movimentos nas quais os operários vão começar a reivindicar os seus direitos. Nós sabemos aí que já até estudamos, vai aparecer algumas ideias como o socialismo, o anarquismo, certo? São dois movimentos na qual faz uma crítica a não ter, né, os trabalhadores não terem um apoio ou legislação para eles. Vão aparecer os primeiros sindicatos. Esses sindicatos são associações na qual eles tentam pegar, né, dinheiro dos trabalhadores, no sentido de que caso esse trabalhador se machucasse, ou caso esse trabalhador houvesse algum problema, ficasse desempregado,
esses sindicatos dariam apoio a estes trabalhadores. Mas só que não existia uma legislação que reconhecia estes sindicatos. E esses sindicatos normalmente eram apoiados em cima das ideias socialistas e anarquistas, tá? Então começa a nascer esses sindicatos que vão lutar pelos direitos destes trabalhadores, tá? Vamos lá. Dentro disso tudo aí está acontecendo os movimentos que eu estou falando, isso tudo na Inglaterra. Agora vamos falar o que vai estar acontecendo na França. Com o Tratado de Viena, certo? Os Luís XVIII, irmão de Luís XVI, vai assumir a coroa francesa. Sendo que inicialmente ele até faz um governinho na qual não compromete muito ele. Ele vem a falecer e quem vai assumir no seu lugar vai ser Carlos X. Mas esse Carlos X, ele começou, certo, tentar colocar as ideias absolutistas de novo. Uma coisa na qual estourou a Revolução Francesa que era contra esse tipo de governo. Então vai estourar a chamada Revolução dos 13 Dias Gloriosos, tá? Na França, na qual vai tirar Carlos X do poder e quem vai assumir vai ser Luís Felipe, tá? Que vai ser chamado de rei burguês. Por quê? Ele começa a defender os direitos da burguesia e da nobreza, enquanto o povo estava lá sofrendo. Então, ele começa a fazer, tanto é que eu chamar, como eu falei, o rei burguês ou o rei cidadão, mas esse rei cidadão não era o cidadão no sentido do povo, mas era mais para a burguesia que estava gostando de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas isso, claro, não vai ficar muito bom para ele, certo? Que ele também vai ser retirado do poder com a Revolução de 1848, na qual os privilégios, né, as críticas vai ser aos privilégios que estava dando o rei Luís Felipe a essa burguesia. Então o povo vai para a rua, protesta, tira ele do poder e quem vai entrar no poder vai ser Louis Blanc e Ledru-Rollin. Assim, né, esses dois vão fundar a República Francesa e vai ter uma eleição na qual quem vai ser eleito vai ser Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, certo? Que vai conseguir subir ao poder com as eleições e ele vai manipular e ele vai se tornar imperador da França, né? Vendo aí sendo coroado com Napoleão III. Aí, nessa história toda, certo? Ele vai ter algumas guerras que ele vai perder, principalmente para a Prússia, de Otto von Bismarck. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a unificação italiana e alemã, vocês vão entender um pouquinho mais disso. Então, Napoleão ele perde essas guerras, certo? E aí ele vai ser, né, mais por causa da região de Salsa-Lorena, vão perder para a Prússia essa região. E outra coisa também, o rei da Alemanha vai ser coroado dentro do Palácio de Versalhes. Então isso tudo vai ser uma humilhação para a França, que eles vão se revoltar, que aí vai ser chamada Comuna de Paris, que vão tirar Napoleão III do poder e assim fundando uma revolução com ideias socialistas, na qual essas ideias socialistas é o proletariado no poder. Claro que pessoas daquela região ali, então dentro da Comuna de Paris vai ser o proletariado tomando ali o poder, isso pelos anos de 1871. Claro que Otto von Bismarck vai dar privilégios ali para os seus empregados, os empregados das fábricas, fazendo leis para esses proletariados não aderirem a esses movimentos de ideias comunistas. E ele vai ajudar os franceses a reprimir esse movimento da Comuna de Paris,
na qual não vai durar muito. Mas claro que a partir daí, todos os países, né, burgueses vão começar a ficar de olho nesse tipo de movimento, tá? Falando um pouquinho aqui, já que eu falei da história da França, agora eu vou falar um pouco da história da Itália e da Alemanha. A Itália, por exemplo, é um país ali que, ele não é um país, são vários principados que são divididos, tá? E no ano de 1870, 60, 70, na década ali, esses países vão se unificar, tá? E nessa revolta vai ter uma revolução, tanto é que a gente vai ter Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Não sei se eu já falei sobre eles para vocês, quando a gente falou lá sobre as revoltas lá do Farroupilha, que aconteceu no sul aqui do país, do Brasil. Esses dois, por exemplo, a Anita Garibaldi, ela era brasileira. Giuseppe Garibaldi vai conhecer, é italiano, né? Vai conhecer ela aqui no Brasil, vai lutar na Guerra Farroupilha, depois ele retorna para a região ali da Península Itálica e vai lutar pela independência, vai pegar nas armas, tanto ele como a Anitta, vai pegar nas armas para unificar toda aquela Península Itálica, na qual, né, depois dessa unificação, vai ser coroado como o rei da Itália, vai ser o rei Vítor Emanuel II, tá? Vai ser coroado como o rei da Itália. Já vai ter problema, que eu estou falando dessa unificação da Itália, porque a Itália, a região ali da Itália, vai declarar guerra à Áustria, que diz que é responsável em proteger aquela região e aqueles principados. Mas aí, com a unificação deles, eles conseguem ganhar a guerra contra a Áustria. Incrível que pareça, a França na época até apoiou os futuros italianos, né? Depois vai vir a unificação alemã. A unificação alemã, então, em relação à Prússia, ela foi um pouco diferente. Tinha um rei da Prússia, na qual botou Otto von Bismarck como primeiro-ministro. Daquela região ali, ela tinha uma história em comum, tanto o idioma como a própria história. Então, o que vai acontecer? Aqueles principados dali, Otto von Bismarck vai criar Zollverein, que é a união desses principados no sentido econômico. Quando ele consegue unir no sentido econômico, eles vão lutar agora pela sua unificação, na qual a França, que diz que é o protetorado daquela região, não vai gostar. Então, tanto é que vai se chamar Guerra França-Prussiana, que a França vai perder, tá? E Otto von Bismarck consegue unificar e consegue ainda as regiões que pertenciam à França, Salsa e Lorena, que eram duas regiões ali muito ricas, então, em minério, em várias coisas que era virado para a indústria alemã agora, tá? E aí o Otto von Bismarck, o que ele vai fazer? Ele, além de tomar essas duas regiões, ele vai apoiar a coroação do rei alemão dentro do Palácio de Versalhes. E isso ficou engasgado com a França ficou engasgada com a Alemanha com isso até a Primeira Guerra Mundial, que isso já é uma outra história, tá? E assim acontece a unificação desses dois países que foram os últimos países a se unificar na Europa. Falando um pouco agora do capítulo 15, já o imperialismo na África e na Ásia, tá? Nós podemos falar aí que o conceito de imperialismo é o novo neocolonialismo, já que os países aqui da América se tornaram independentes, tá? E ainda vai aparecer os Estados Unidos com interesses, é claro, nada eles fazem sem ser por interesses deles próprios, eles vão falar, ó, quem mexer aqui com os americanos está mexendo com a gente. Então,
América, né, vai falar, né, o América é para os americanos. Então, os europeus, precisando aí de mão de obra barata, precisando de matéria-prima e precisando de consumidores para suas indústrias, certo? Eles vão fatiar tanto a África como a Ásia, tá? Então, vai ter a Conferência de Berlim, na qual, nessa conferência, eles dividem, né, o continente africano entre eles. Claro, os países que já tinham as suas colônias lá, como Inglaterra, França, Portugal, não poderiam ser mexidos neles. Já outros países que quiseram um pedacinho ali, por exemplo, a Bélgica, a Holanda, é, a Alemanha e a Itália, que foram os últimos a chegarem, pegaram os piores países, tá? E os melhores países, tendo as suas riquezas, vai ser pego por esses países que eu falei, como França, Inglaterra e até Portugal, tá? Então o que vai acontecer? Então eles vão dividir. Se vocês repararem bem o mapa do continente africano, vocês podem ver que eles são divididos, olha lá, tudo com linhas retas, tá? E isso, claro, vão acabar unindo etnias que eram inimigas e separando etnias que eram amigas. E isso, claro, no futuro, quando a gente for falar da independência africana, depois dessa neocolonização, vocês vão ver aí que muitas etnias vão entrar em guerra entre eles pelo poder, tá? Mas um camarada também, que vai ser da Bélgica, vai ser Leopoldo II, tá? Que vai ser um dos reis mais cruéis que passou ali pela África, que é o Congo, né? Então, o Leopoldo II foi um tirano na qual realmente tratava os habitantes daquela terra, os negros, né, como se fosse objeto e fazia o que queria com eles. Exterminavam várias tribos sem maior pena, como se fossem realmente animais. Tem até um filme da época que mostra, por exemplo, colonizadores pegando migalhas de pão e jogando para os negros que estavam ali com fome. E os negros pegando os migalhas de pão e comendo como se fosse eles bichinhos de estimação que estavam ali. Realmente os belgas foram muito cruéis, principalmente Leopoldo II. Tá? Outro também que vai ser dominado pela Bélgica, por exemplo, vai ser Ruanda, tá? Depois a gente vai ver, até falar da revolução, a revolta que vai ter lá, na briga de etnias, que vai ser em 1994, já quase nos tempos atuais aqui, tá? Pela liderança daquele país, tá? Por exemplo, os ingleses vão expulsar os holandeses da atual África do Sul, tá? Vai dominar aquela região, os holandeses vão perder. Então, assim vai ser dividido a África entre eles. Falando um pouco do imperialismo na Ásia, o que vai acontecer na Ásia? Na Ásia vai acontecer, por exemplo, a Índia, que pertence ao Império Britânico. Tanto é que vai ter várias revoltas nas quais eles vão se revoltar contra os britânicos. Teve revoltas, por exemplo, na qual eles, por exemplo, vocês sabem que os indianos, eles não pegam gordura animal, eles protegem muitos animais. Dentro da sua cultura, eles acham que você pode se reencarnar numa pessoa normal e até num animal. Então esses animais são protegidos, que pode ter sido um parente seu no passado. Então os britânicos, por exemplo, passavam gordura animal nos rifles, né, para eles, com os atritos, não explodirem. Tá? E os indianos não queriam pegar essas armas com gordura animal, e os ingleses brigaram com ele. Claro que no final os ingleses ganharam. Tá? Para terminar aí, os ingleses, por exemplo,
eles, quando teve a Índia a sua independência, por exemplo, vai se separar ali a Índia e o Paquistão, que era o único país, o Paquistão muçulmano e a Índia hindu, certo? Eles vão entrar em atrito e vão nascer dois países ali daquela região. Falando um pouquinho da China agora, né? A China, por exemplo, vai ter a guerra do ópio. Por quê? O imperador chinês proíbe de fazer o tráfico de ópio. O ópio é uma flor que ela até da onde distrai a morfina, tá? Que você já deve ter ouvido falar que é remédio para dor, né? Mas ela pode deixar a pessoa viciada. Então, a guerra do ópio vai acontecer porque o imperador chinês fala para os ingleses não levarem o ópio para lá e eles continuam com o tráfico, sendo que naquela época não tinha esse controle de tráfico de drogas, tá? Então o imperador vai segurar dois navios ingleses, né? Esse ópio era produzido na Índia e levado para a China para as pessoas se viciarem. Então o imperador, quando segura esses dois carregamentos, certo? Os ingleses vão se revoltar, né? Falar que eles não podiam fazer isso, e vão entrar em guerra com a China e vão ganhar. Outra guerra também que vai encontrar na China vai ser a guerra dos BRICS, tá? Vão ser na qual os chineses vão brigar contra a dominação dos estrangeiros, então eles vão começar a atacar todos os estrangeiros que invadiram ali a China. Claro que eles vão perder, e nisso a China é obrigada a assinar um tratado de Nanquim, na qual cedia, por exemplo, a região de Hong Kong, que vai ser explorada pelos ingleses até a década de 90, quando é devolvida para a China. Tá? Pessoal, então aqui a gente termina a nossa aula, ela se prolongou um pouquinho, espero que vocês tenham entendido, e façam aí os exercícios desses 2 capítulos mais o livro de atividade. E depois a gente vai corrigir tudo, tá bom? Pessoal, um abraço, foi bom estar aí com vocês, e até a próxima videoaula. Tchau!